Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Um vídeo de atualização sobre assuntos que estão pipocando. Tá? É o assunto do momento, não tem como fugir disso. Tá? Leve em conta o nosso principal ativo, nosso principal jogador. Tá? Não só do ponto de vista técnico, né? A produção futebolística, produção esportiva e o que ele pode trazer em termos aí de dinheiro para o clube, que é o Yuri Alberto. Tá? Só por ter dado essa introdução, vocês já sabem de quem que eu estou falando. O que acontece? Eu, antes de falar sobre isso aqui, eu procurei pesquisar bastante, ver várias fontes, fazer, vamos dizer assim, uma comparação, né? Refletir uma fonte na outra, cruzar essas informações para ver se realmente não é uma coisa levantada de forma meramente especulativa, sem fundo nenhum, sem bom embasamento, porque realmente eu não quero fazer isso nesse canal. Então, em relação ao Yuri, tá, o que a gente tem? Tá? Depois de ver mídia lá fora, o que tem aqui dentro, tá? E alguns indícios, alguns sinais, tá? Como por exemplo, o próprio Yuri está seguindo o jogador, em rede social está seguindo o jogador do Zenit. Um jornalista bem antigo que trabalha com jornalismo esportivo, o REC, deu o Yuri Alberto como vendido. E algumas movimentações do Inter, tá, mostrando algum poder de compra. Isso também para mim é sintomático. Então, isso quer dizer que a notícia de que o Yuri Alberto já estaria vendido, ela é correta. Tá? O Zenit subiu o valor e chegou no valor que contenta o Internacional. O Inter acha que é suficiente e ele está vendido. Então, a princípio, ele vai entre junho e julho, tá, para o Zenit. É isso que se tem, porém, o Zenit pode querer esse jogador antes de sair, vai ter uma outra negociação para ver o que o Zenit vai oferecer para que o Inter aceite liberar esse jogador agora. Tá? Eles têm um impeditivo, tá? Vocês já devem saber alguma coisa sobre isso, que é um limite lá de 8 estrangeiros. Tá? São 8 estrangeiros. E com esse limite, o que acontece? Eles não podem trazer o Yuri, tá? Porque o jogador vendido, que é o Asmun, ele é um jogador canhoto, jogador alto e um fazedor de gols. Realmente os números dele são bem impressionantes, tá? Nesse quesito, gols marcados. Esse jogador está negociado, tá? A informação já saiu, vai para o Bayer Leverkusen, da Alemanha. Valores eu não vi, mas ele vai para lá e vai para lá exatamente no mês de junho e julho, nesse meio do ano, que é o início da nova temporada, já que na Europa eles estão no meio de temporada, enquanto aqui está começando uma nova, lá eles estão no meio. Tá? Então o que ocorre? Se eles não negociarem um outro jogador estrangeiro, eles vão permanecer com 8 jogadores, porque o Asmun continua lá jogando, embora já esteja certo com o Bayern. Então eles vão ter que liberar um outro jogador para trazer o Yuri Alberto agora. Não sei o que o clube quer, vai depender deles, porque é um clube rico, tem um forte patrocinador e é um clube que realizou negócios. É um clube considerado rico já há um bom tempo. O Zenit tem sido na Rússia, vamos dizer, um destaque, tem jogado Champions League e, vamos dizer, tem bala, vamos dizer, para poder convencer o Inter, caso ele queira, de trazer o Yuri antes do tempo. Então, sobre o Yuri Alberto é isso. Sabemos que ele está vendido, mas a gente não sabe quando que ele vai. Se agora ou se é depois, eles têm uma questão lá que impede, que é limite de estrangeiros, e se quiserem agora vão ter que negociar com o Inter. O Inter com certeza está todo ouvidos, né, plenamente disposto a conversar e negociar, e a querer um pouco mais de dinheiro, né? É evidente.
o Inter já consegue 75% do valor total, tá? Que não foi divulgado. Estão dizendo que chegou a 20 milhões de euros, mas eu prefiro esperar para ver. Prefiro esperar para ver, pode ser um pouquinho menos, vamos esperar para ver, tá? Por isso eu prefiro não dar números nesse momento. Fabrício Bustos é a segunda notícia. O que aconteceu? Fabrício Bustos, ele tem contrato vigente, porém ele já chegou naquele momento em que ele pode assinar pré-contrato com outro clube. É aquele momento dos 6 meses, ou seja, o contrato dele encerra no meio do ano. Quando chegou janeiro, ele já poderia estar assinando com outro clube um pré-contrato. Só que se você fecha um pré-contrato com esse jogador, ele só chega depois de findado o contrato com o Independiente. Então você acerta com o jogador, com o procurador, e você vai ter que esperar 6 meses. Tá? Se tu acertou lá em janeiro, tu vai ter que esperar junho ou julho para o jogador chegar. Tá? Se tu quer ter o jogador antes, aí tu tem que acertar com o clube. Tá? E o Inter, o que ele fez? Ele viu que estava difícil essa negociação com o Independiente endurecia bastante, não, tem que pagar o que vocês devem do Cuesta, lá atrás. E para liberar esse jogador eu quero mais tanto. Eles colocaram ali, se falava em valores de 2,5 milhões de dólares. Mais 1 milhão que o Inter deve, ficaria 3,5 milhões. Tá? Com isso, só transformando em reais, a gente já dá uma ideia do quanto de dinheiro que significa isso. E isso aí com certeza deve ter emperrado a negociação. E aí o jogador estava sendo disputado. O River queria, outros clubes queriam. Se falou até em Flamengo, se falou em Palmeiras, ou seja, o Palmeiras inclusive tem postagem nos canais do Palmeiras e redes sociais que o Palmeiras estava atrás desse jogador. Então, o Palmeiras tem jogadores ali na lateral, um deles, o Marcos Rocha, está com idade avançada. O outro não é um jogador, vamos dizer, tão afirmado no Palmeiras, o Mike, né? Então o Palmeiras estava em busca desse jogador. E tem até um choro ali em rede social dizendo que gostaria de ter um Brax no Verdão, no Palmeiras. Meu Deus do céu, eles não sabem o que está acontecendo aqui. Mas de qualquer forma, né, independentemente de sair da graça da situação e tal, o que acontece é que vários clubes estavam interessados e o Inter, o que ele fez? Aquilo que se esperava. Ou seja, você tenta conseguir ele agora, não consegue, você dá uma volta no clube, chega no jogador que pode assinar pré-contrato, aí você acerta com o procurador que vai pedir alguma coisa, o jogador também que vai pedir um prêmio por assinatura e vai querer um contrato bom. Se tu te acerta com o jogador e com o procurador, pronto, fechou um pré-contrato, está assinado. Esse jogador já está com transferência definida para o meio do ano e para o Internacional. É o que o Inter fez. Tá? Inclusive isso já foi anunciado em vários sites, inclusive quem trabalha com scout já deu isso como certo. Tá? A imprensa argentina foi a primeira que buzinou. Tá? Jornalistas argentinos são os primeiros que disseram: o Bustos fechou com o Inter, assinou pré-contrato. Ou seja, no meio do ano ele já vai para lá. Só que o Inter não quer isso, o Inter quer ele agora. Então, para querer agora, ele vai ter que sentar e conversar com a diretoria do Independiente e negociar. Tá? O Inter quer, na verdade, condições melhores, ele quer pagar menos. Ou seja, você senta com a gente, conversa e vamos chegar numa coisa melhor, vamos chegar no meio termo, que daí vocês ganham alguma coisa. Se não, a gente não faz isso com vocês, a gente não paga nada, e o jogador do meio do ano vai sair de graça. Tá? É um bom poder de barganha. Tá? Foi uma estratégia esperta, vamos dizer assim, do Inter. E com certeza outros clubes devem ter pensado a mesma coisa, mas quem chegou primeiro foi o Inter, quem fechou com o jogador foi o Inter. Então, nesse sentido, o Inter foi rápido, foi esperto. O Bustos, como eu falei, é um jogador de alto nível. Tá? Para essa posição lateral direita é difícil no Brasil, na América Latina, você achar bons jogadores. Um deles é o Bustos, está numa idade boa. Se mais tarde, por exemplo, jogar 1, 2 anos, jogar muito bem, o Inter até pode negociar e ganhar um dinheiro com esse jogador. Tá? Então essa realmente é um gol, essa contratação realmente é muito interessante. Eu já falei aqui para vocês, o apelido desse jogador na Argentina
Ele é baixinho, mas chamam ele de trator, né? O pequeno trator. Por quê? Porque ele é muito voluntarioso, ele corre muito. Ele defende, ele ataca. Se tu olhar o mapa de calor, impressiona, porque ele é todo vermelho no lado direito. Desde a defesa, quase perto da linha de fundo, até o ataque na linha de fundo. Vermelho, vermelho, vermelho. Quase tudo pintado. Ou seja, ele joga um jogo sim, outro também. Não se lesiona, corre muito, tem uma média de desarmes muito boa. É difícil passar por ele, ele ganha a maioria nos enfrentamentos. E cruza muita bola para a área. E é bom tecnicamente. Só que é aquela coisa que eu falei para vocês já, eu critiquei num outro vídeo, que ele tem perda de posse de bola, né? Desperdício de posse de bola dele é elevado. Chega a ser maior que o Moisés, isso preocupa. Tá? Índice de acerto de passe no campo adversário, isso preocupa. Porém, é um jogador que levanta muita bola para a área e é preciso. Ele chega a 26% de acerto nos cruzamentos, isso é bom, tá? O médio do brasileiro é 20 a 25, ele fica ali. Tá? Quando tem jogador acima de 25, significa que ele está um pouco acima. Tá? É o caso do Bustos, jogador que já foi titular da seleção da Argentina, com o Jorge Sampaoli, por exemplo. Jogava o Bustos. No esquema 4-2-3-1, o Bustos foi lateral e tem algumas internacionalizações, ou seja, foi convocado, mas entrou em campo e jogou. Gustavo Assunção. Tá? O Inter está pensando ou em empréstimo ou em compra. O Inter quer esse jogador há um bom tempo. Tá? Então, quando surgiu o nome desse jogador, realmente não é especulação, mera especulação. Não se trata disso, um jogador que está no radar do Inter há um bom tempo. Tá? Passou pelo Capa, desde o meio de 2021, o Internacional vem falando nesse jogador, vem pesquisando. Tá? O Inter quer realmente esse jogador, tem convicção, tá? De que é um jogador possível e que ele se acrescentaria. Jovem, 21 anos, tá? Esse tipo de contratação me agrada. Pelo que eu vi do jogador nos vídeos, e eu não vi pouco vídeo, tá? Eu fiz bem o meu tema de casa. O jogador é interessante, ele é inteligente para jogar, ele aparece como opção, ele dá a opção de jogo, a movimentação dele é correta, os passes dele são bons, e ele não é um jogador de perder muito tempo, de jogar muita bola para o lado, ele procura jogar para frente. Ele ajuda a carregar esse time para frente. Tá? Porque ele é solução, ele dá solução no meio de campo. Isso o Inter precisa muito, muito. Tá? Talvez por isso. E como entra uma grana pela venda do Yuri, acho que o Inter pode fazer tanto compra como empréstimo. Tá? Quem dá esse jogador como um jogador que vai para o Internacional é imprensa turca e imprensa portuguesa está falando a mesma coisa. Que o Inter está interessado e que ele deve ir para o Inter. Tá? Para finalizar, me parece aqui que pelo que o Inter está buscando, tá, a questão, por exemplo, do Gabriel do Corinthians. Tá? Tem muita gente que torce o nariz para esse jogador, eu não acho. O que eu acho que aconteceu ali foi o seguinte, não é que o Corinthians, toma esse jogador de graça aqui, se vocês quiserem, pode assinar com ele. Não, ele foi oferecido. E o Inter gostou disso e foi ver as condições. Vamos olhar, vamos examinar, vamos ver em que condições vocês estão oferecendo esse jogador. Como é que a gente faz para conversar com ele e acertar? As condições são essas. Tá? O jogador é um ativo do Corinthians, não vai sair de graça. Tá? Mas não vai ser difícil, o Corinthians não vai pedir uma grana tão alta, mas essas condições fizeram com que o Inter desse uma esfriada. Tá? Então não é, vamos dizer, um presente, toma o jogador aqui de graça, tu acertar com ele, ótimo, vou me dar por satisfeito de ver o jogador saindo. Não é isso, até porque ele foi titular no Corinthians no último ano, no Campeonato Brasileiro ele jogou bastante. Tá? Ele foi utilizado e chegou a ficar na reserva também, mas ele foi muito utilizado. Tá? Então, é um jogador que é uma possibilidade, mas o Inter vai ter que se mexer, vai ter que atender às condições do Corinthians. Tá? E isso me faz crer que Dourado pode sim estar negociando ou em vias de sair. Tá? E contra o Edenilson parece que vai ficar realmente. Então, é isso, dá like, compartilha, considera a possibilidade de se inscrever no canal, comentários. Até a próxima, saudações coloradas. E no próximo eu vou falar sobre feminino.